Muito boa noite. Hoje vamos falar sobre a teoria gerativista, aquela que surgiu por volta dos anos 50 e desenvolvida por Noam Chomsky. Noam Chomsky foi um linguista norte-americano que desenvolveu então a teoria gerativista em oposição ao estruturalismo de Leonardo Bloomfield, isto nos Estados Unidos. Para o Noam Chomsky, ele observava as teorias daquele tempo que analisavam língua como um órgão estrutural e ele pensou e disse não é bem assim conforme os estruturalistas daquele tempo olhavam para a língua, pois para ele tinha um outro conceito como ele olhava para a língua. Ele analisava a língua a partir daquilo que ele chamava então de gramática universal. Finalmente, para o gerativista, a língua era encarada como um refinamento da noção da faculdade da linguagem proposta pelo gerativismo. A faculdade da linguagem é o dispositivo inato presente em todos os seres humanos como herança biológica que nos fornece um algoritmo, nos tornando apto para desenvolver ou adquirir a gramática de uma língua. Isto segundo Noam Chomsky. Porque Noam Chomsky naquele tempo, para ele, o que mais lhe interessava é como as pessoas, ou como os falantes naquele tempo, tinham essa capacidade de conceber a língua através daquilo que eles ouviam e aquilo que eles viam. Vejamos que esta função desta gramática desenvolvida por Noam Chomsky, que ele chamou de gramática universal, não dita regras estas gramáticas, mas envolve todas apenas as frases gramaticais, ou seja, as que pertencem à língua. Assim que surge a gramática gerativa de Noam Chomsky. Gerativo que quer dizer gerar, criar frases, porque permite a partir de um número limitado de regras gerar um número infinito de sequências. Quer dizer, para Noam Chomsky, todo falante nasce com uma gramática interna. Esta gramática interna que Noam Chomsky atribui o nome de gramática universal. É a partir desta gramática universal, que é um conjunto de regras, que nos permite criar números infinitos de frases, mesmo até frases aquelas que os falantes não tinham noção na sua língua muito antes. Vejamos que esse processo é dedutivo. Parte do que é abstrato, isto é um axioma, proposição evidente por si mesmo e um sistema de regras. E chega ao concreto, ou seja, às frases existentes na língua. É com estas propostas que a teoria da linguagem deixa de apenas descritiva para ser também explicativa. Para Noam Chomsky, a tarefa do linguista é descrever a competência do falante. Ele define a competência como a capacidade inata que o indivíduo tem de produzir, compreender e de reconhecer a estrutura de todas as frases da sua língua. Vejamos que, para Noam Chomsky, ele defende então que a sua teoria é baseada naquilo que ele chamava de a competência linguística, que é o conhecimento que o falante tem da sua língua, e aquilo que ele chamava de a performance, que é aquela capacidade que o falante vai desenvolvendo através do meio em que ele está inserido.
Tudo isso baseando-se na gramática interna, que ele também afirmava que todos os falantes já nascem com esta gramática interna. Vejamos que mesmo aqueles indivíduos não escolarizados, eles já nascem com esse sistema SVO, que é o sistema sujeito, verbo, os complementos. E o desvio linguístico, por vezes, ocorre nesses falantes na implementação do que nós chamamos o emprego das preposições. Mas, no sujeito e verbo, quer o indivíduo seja alguém escolarizado ou não, o indivíduo consegue criar estruturas que começam a obedecer às regras gramaticais de uma língua. Parte do princípio que Chomsky, analisando a língua a partir daquilo que os falantes vão produzindo, ele chega a firme convicção de que os falantes já nascem com esta gramática interna da língua. O resto, os falantes vão desenvolvendo através do meio em que estão inseridos. Por isso é que ele divide a sua teoria naquilo que ele chama a teoria da competência e a performance, que a competência é todo aquele processo de conhecimento da língua que o falante tem, ou domínio da língua que o falante tem, e a performance é aquela capacidade que o falante vai adquirindo através do meio em que ele está inserido. Isto por intermédio da fala. Vejamos. Ele defende que a língua é um conjunto de infinitos de frases que se define não só pelas frases existentes, mas também pelas possíveis, aquelas que se podem criar a partir da interiorização das regras da língua. Portanto, os falantes aptos a produzir frases que até mesmo nunca foram ouvidas por ele. Quer dizer, os falantes de uma língua podem produzir aquelas frases que muito antes nunca os tinham ouvido. Através destes dois processos, o conhecimento da língua e através da performance que os falantes vão adquirindo através do meio em que estão inseridos. Por outra, esta faculdade inata que o homem nasce é um presente que nos foi dado. E aqui surge aquele adágio então do pássaro, que ele compara, numa das suas passagens, o Chomsky compara um pássaro como um ser vivo. E vejamos que ele diz: o pássaro, ele vai cantando porque ouviu os outros pássaros a cantarem e vai construindo seu ninho de uma forma cultural, porque ele vê os outros pássaros como constroem os seus ninhos. Assim também o homem adquire os conhecimentos da sua língua, primeiro de forma inata, depois através do ambiente em que ele está inserido. O homem vai ouvindo os outros a falar e também vai reprocriando. Isto ocorre muito nas crianças. Vão reprocriando, criando as frases, criando as palavras no seu cérebro através daquilo que eles vão ouvindo. A razão pela qual eu tenho dito aos nossos papais devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos nos ciclos familiares, porque os nossos filhos estão a ser
programado linguisticamente. No momento de reprocriação, quando eles começarem a exteriorizar aquilo que está na sua gramática interna, conforme chama o Chomsky, eles passarão a produzir aquilo que eles receberam durante esse processo. Por isso, Noam Chomsky, nessa teoria, que ele chamou então que o gerativismo, que é uma teoria que hoje é aplicada também na matemática, é uma teoria que não está muito acima dos outros, dizendo que as outras teorias estão em desuso ou foram mal pensadas. No mundo da linguística, uma teoria sucedeu a outra. Creio eu que daqui a mais tempo, outros linguistas vão analisar o modo como a língua vai se desenvolvendo nos dias de hoje e dirão que, pare aí, não é bem assim conforme nós pensamos ou conforme nós vemos a língua. A partir de um ponto de raciocínio, eles vão desenvolver um outro ponto. Mas, para o Chomsky, ele analisa a língua através daquilo que ele chama a faculdade inata do homem conceber uma língua. Que este conjunto de regras que nos permite criar um infinito número de frases. Para ele, todos nós nascemos com uma gramática interna da língua. Estudando ou não estudando, o homem nasce construindo as frases de acordo com os padrões que as gramáticas exigem. Os desvios vão acontecendo no uso das preposições, aquilo que nós chamamos os complementos. Muito obrigado.